Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos, Bloco Empreendedorismo. Um convite: Ângela Pisani, Arquitetos Associados. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. A importância das redes de supermercados para o desenvolvimento socioeconômico regional é o destaque desta edição. E quem nos esclarece sobre o assunto é o empresário Ibanez Bertagnoli, sócio proprietário do supermercado Bertagnoli Limitada, com 3 unidades em Santa Maria, Camobi, bairro São José e Rua Duque de Caxias. Ibanez Bertagnoli é presidente da Unibrasil e diretor-presidente da Rede Super, que ao longo de sua existência tem mostrado um constante processo evolutivo. Estou lisonjeada com sua ilustre presença em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, Ibanez Bertagnoli. Muito obrigado, Giovana. É um prazer para mim estar hoje aqui nessa entrevista contigo. Um abraço especial aos nossos telespectadores, do jornal do Giornale, e é uma satisfação sempre estar contigo. Que bom, será de grande importância para quem está nos assistindo as informações que você está trazendo aqui hoje. Ibanez, a Rede Super, desde a sua fundação em 1996, tem sido reguladora de preços do segmento supermercadista de Santa Maria e região. Como a Rede Super tem conseguido se manter tão competitiva? Pois é, a Rede Super começou em 1996, numa ideia que tínhamos nós, pequenos empresários da cidade de Santa Maria, porque nós tínhamos muitas dificuldades de tocar os nossos negócios frente aos grandes monopólios, as grandes empresas multinacionais que estavam se instalando e estão até hoje em nossa cidade. Sim. Então nós tínhamos as lojas pequenas nos bairros da cidade e nós não tínhamos um poder de compra, uma capacidade de anúncio, de mostrar o nosso trabalho para os nossos clientes. Então aí surgiu a ideia da Rede Super, se formou dentro do sindicato do supermercadista de Santa Maria, em 1996. A partir desse momento, nós entendemos que a união de forças era essencial para mover os nossos negócios de maneira positiva naquela época. E foi isso que fizemos. A concentração do poder de compra de cada loja, também podemos com isso aliar a nossa força e conseguirmos ratear um anúncio televisivo, que sempre foi muito forte aqui na nossa região, e outros anúncios como encartes, rádios, importante jornais, para divulgar as ações da Rede Super. Exatamente. Nós tínhamos o produto, nós conseguíamos ter produto de qualidade, só não conseguíamos mostrar para os nossos clientes. Claro. E realmente foi uma grande iniciativa, Enquanto rede, o volume de compras é maior, E isso possibilita negociar valores melhores. E com isso, o nosso cliente, o cliente da Rede Super, ele ganha em preço, um preço melhor e com a qualidade criteriosa que a Rede Super costuma apresentar, não é mesmo? Exatamente. Esse é o fundamento da Rede Super. É unir forças para juntos conseguirmos mais frente com as indústrias fornecedoras. Sim. Porque com esse volume aumentado, nós também proporcionamos uma parceria muito mais favorável, tanto para nós, empresários, como também para os fornecedores e principalmente para os clientes que conseguem chegar em nossas lojas hoje e comprar esses produtos com preços bem mais competitivos, com preços bem melhores e com uma qualidade assim que a gente consegue sempre cada vez melhorar ela para oferecer para os clientes. E essa relação com os fornecedores é determinante, é uma relação de confiança e valorização mútua, que se reflete em grandes negócios, Quem ganha com isso é o grande público. Exatamente. Esse é um conceito que a gente procura incrementar dentro da Rede Super desde a sua fundação, a parceria. Nós buscamos sempre isso com nossos fornecedores, porque através disso a gente consegue melhorar os negócios. E a Rede Super, dentro dos seus 25 anos de existência, a gente sempre buscou isso,
ela é uma das primeiras redes, se não a primeira rede nesse formato do Brasil. Do Brasil. Né? A Rede Super inspirou, de certa forma, Giovana, outros segmentos do comércio, como farmácias, né, material de construção e tantas outras redes aí que se formaram também. E todas elas estão aí trabalhando e prosperando, graças a Deus. Que bom aí que chegaram, né, para beneficiar a comunidade, né? Quem ganha é o todo. Então, parabéns pela essa grande iniciativa, né? Que foi além, muito além do que vocês mesmos esperavam, não é mesmo? Que bom quando todos ganhamos, né? É, isso aí. Ibanez, para informarmos aos telespectadores a abrangência da Rede Super, né? A dimensão da rede. Qual a abrangência hoje? Quantas cidades? Quantas lojas? Quantos empregos diretos e indiretos? Eu tenho os dados aqui, Giovana, tu me permite que eu vou pegar aqui, Fica à porque vontade. são números eu acabo esquecendo de algum. Mas a Rede Super hoje, ela age aqui na região central do estado, né, abrangendo 35 municípios, são 67 lojas e 3.400, quase 3.500 empregos diretos. Este é o tamanho da Rede Super hoje. Nós começamos com números, claro, infinitamente inferiores, né? E hoje a gente consegue aí, felizmente, expandiu grandemente, né? E nos enche de satisfação esse último dado, né? Praticamente 3.500 empregos diretos. Muito isso importante. É maravilhoso para nós, isso nos enche de satisfação, porque a gente entende que assim como as nossas lojas, como a Rede Super cresce, a gente leva junto a comunidade onde a gente atua. Porque esse é um conceito que a Rede Super tem. Por nós sermos mercados pequenos e mercados de bairro, a gente tem aquele contato mais íntimo com a população onde a gente atua. Né? As pessoas, muitos nos conhecem pelo nome, nós conhecemos muitos dos nossos clientes pelo nome e a gente procura estar inserido na comunidade, a gente procura ajudar sempre que possível. Quando se trata de ações sociais, a Rede Super sempre é muito parceira para isso. A gente é sempre muito voltado para ajudar a comunidade. Ao social, né? Ao social. É uma rede que se fortalece a cada dia, né? Percebe-se aí nos números, né? E também em todas as suas estratégias de ação. E você falando sobre as campanhas sociais, eu, enquanto presidente do Lions Clube 2, pude contar com a ajuda, né? A força da Rede Super. E hoje, enquanto presidente de divisão A1 do Lions Clube, que envolve a cidade de Santa Maria e alguns municípios da região, também quero prestar o meu agradecimento pelo apoio e pela força da Rede Super à nossa entidade de Lions, né, aproveitando esse momento, e outras tantas entidades, né, que a Rede Super beneficia em prol da solidariedade. Exatamente, principalmente, Giovana, nesse momento, nesses últimos 2 anos aí, praticamente de pandemia, nós tivemos bastante inseridos nesse processo, a gente moveu bastante campanhas aí, ressaltando a última que a Rede Super fez, que era uma parceria com o nosso cliente, que a gente começa a ver números assim, a gente fica surpreso, né, com a empatia que as pessoas têm, com a solidariedade principalmente, que eu sempre costumo dizer, sempre que eu falo que de toda essa pandemia, eu acho que o grande legado que vai ficar de tudo isso que a gente passou é a solidariedade. Né? Nós fizemos uma campanha agora, onde cada quilo doado por um cliente, a Rede Super doaria o mesmo quilo. Né? Então foram em torno de 50 mil reais doados pelos clientes e mais 50 mil reais doados pela Rede Super. Né? Então, um número assim que para nós foi surpreendente, foi uma satisfação. Um resultado maravilhoso, maravilhoso. Né? É um volume muito alto, porque são produtos básicos que foram comprados e adquiridos com esse valor, né? Sim, e estamos sempre verificando essas campanhas na grande mídia, né? E além da Rede Super, ela fazer parte do dia a dia da população, contribuindo decididamente, né, com o planejamento econômico das famílias, através de excelentes preços, ela ainda fomenta, né, a economia regional através desses inúmeros empregos que você citou aí, que é surpreendente. Parabéns. Muito obrigado. E a gente procura também, né, agir nas regiões, nas cidades onde tem os nossos franqueados, os nossos parceiros, da mesma forma que acontece. Todos eles procuram e a gente tenta fazer com que eles também se insiram muito no processo social, principalmente das cidades onde eles estão atuando. Seguem o perfil da Rede Super. Exatamente. Né?
E você está na presidência da Rede Super há 14 anos, né? É mais da metade da sua existência. A Rede Super está aí com 25 anos de existência, não é mesmo? E junto com você, outros sócios, né, dessa grande franquia de supermercado traçam estratégias, tomam decisões em conjunto, né? E decisões assertivas pelo sucesso que é a rede hoje. Nos conte um pouco sobre essa diretoria. Eu estou na Rede Super já desde a sua fundação, é claro, né, 25 anos, mas como presidente há 14. E esses Bastante 14, tempo. Bastante tempo. E esses 14 anos que me foram cedidos aí para estar presidente da Rede Super pelos meus colegas, é uma satisfação assim imensa para mim. É um orgulho para eu ser presidente da Rede Super. Eu falo orgulho não pelo título de presidente, mas por estar fazendo uma coisa que eu gosto e gosto muito. Então eu gosto do meu trabalho, eu gosto da presidência da Rede Super, eu gosto de estar inserido nesse processo, eu gosto de ver tudo funcionando. De trazendo um diferencial para a população. Exatamente. Né? Então a gente está inserido bastante no processo, então a gente conhece cada meandro do negócio. Então, juntamente com meus parceiros ali, os eternos amigos, que a gente já se trata praticamente como irmãos ali, que temos o Sérgio Copete, o Gilberto Cremonese, o Nelson Feltrin, o Arida Cas, o Valmor Possobon, o Eduardo Stangerlin e eu. Então, nós 7 tocamos esse negócio e eles me presentearam até hoje com essa presidência. Claro que daqui a pouco a gente vai ter que passar o bastão também, porque às vezes não sempre precisa renovar, né? Eu acho que o tempo que eu já estive e estou presidente, já é hora de estarmos passando o cargo, né? 14 anos, né? 14 Essa é a maior anos. prova de que você cumpre, né? Tudo com muita excelência, muita dedicação e muito amor, né? Essa grande atribuição, né? Que é presidir a Rede Super, né? E eu sou muito grato a eles, porque eles me permitiram que eu ficasse, né? Então, é sinal de confiança também em mim, né? E isso, claro, mais uma vez, né? Vou dizer que me enche de orgulho. É uma equipe muito unida e a Rede Super está muito bem representada, né? Seus diretores são todos reconhecidos e respeitados, né? Em Santa Maria, são empresários de renome. São empresários aí que têm aí como alguns com 40, 50 anos de trabalho na cidade. Exato, né? e trabalho incessante, né? Exatamente. Ibanez, agora vamos falar sobre a Associação Unibrasil. Queremos conhecer um pouco desta instituição da qual você também é presidente. A Unibrasil, talvez, como a gente não divulga muito isso, né, não se tem um comercial de televisão para divulgar a Unibrasil, para que todos entendam, a Unibrasil é uma rede de redes, sediada em São Paulo, onde que cada estado tem uma rede representante. Então aqui para o Rio Grande do Sul, a única rede que tem na Unibrasil é a Rede Super. É a Rede Super, que é mais um diferencial para a Rede Super, certamente. Exatamente. Então depois nós temos um representante de Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, Pará, Ceará e assim vai por diante, um representante em praticamente todos os estados do Brasil. Não estão todos ainda representados, mas a maioria. E a Unibrasil permite, além do que a gente faz na Rede Super, que é concentrar forças, né, para conseguirmos um poder maior de barganha frente aos nossos fornecedores, a Unibrasil agrega ainda muito mais do que isso. Porque assim São como muitos benefícios, né, Ibanez? Exatamente, porque assim como a Rede Super é uma, hoje na Unibrasil é um Brasil inteiro comprando e somando o seu volume. Isso para a indústria é maravilhoso. E o mais importante para nós é você estar na presidência desta grande instituição, né? E favorecendo aqui o estado do Rio Grande do Sul, porque a Rede Super é a única do estado a participar. Como você bem falou, a barganha, né, é ainda maior e acaba repassando valor menor para o consumidor final, né? E você deve ter números relacionados à Unibrasil, para nós compreendermos a dimensão da rede. É uma rede bastante ampla. Exatamente. Antes, só para complementar, Giovana, assim, sobre a presidência da Unibrasil, é outro prêmio que me foi dado. Eu, quando recebi o convite para presidir a Unibrasil, eu não acreditei, porque
é uma responsabilidade muito grande com os números agora que eu vou passar aqui para ti, para ir para os telespectadores do jornal. Os números são muito expressivos, o número de lojas, o número do o faturamento, enfim. Então, quando me foi oferecido o cargo, eu fiquei muito surpreso. Sim. E, claro, muito mais orgulhoso, né? Porque... Mas isso nos honra muito, né? É um motivo de muito orgulho. Muito obrigado. É muita competência, né? Eu me senti lisonjeado com isso, porque, assim, ó, sabe quando a gente se trata do bom italiano, né? De ser sempre muito humilde, eu nunca vislumbrei esse cargo. E quando de repente me foi oferecido, e a surpresa foi muito grande, muito positiva. Pô, será que eu tenho condições de tomar a frente e presidir uma rede do tamanho da Unibrasil? Aí eu fui aconselhado, né, por vários amigos lá da Unibrasil e me incentivaram a aceitar o cargo. E claro, né, eu consultei a minha base, conversei com meus colegas aqui em Santa Maria também, com o pessoal da Rede Super, conversei em casa com a família. E todos apoiaram, então aí eu não tive dúvida, Sim, sabe? Você teve a força de todos para assumir este grande compromisso, né? Porque realmente é um compromisso imenso. Talvez faltava um empurrãozinho, né? Eu tinha vontade, mas eu não tinha convicção de que eu conseguia. Daí quando eu fui incentivado por todos, então vamos lá, né? Sim, parabéns, né? Por esse trabalho belíssimo. Os dados da Unibrasil, assim, que tu tinha me falado, Giovana. Hoje a Unibrasil existem 453 lojas, dentre delas 25 lojas de atacarejo, em 163 municípios do Brasil, e são mais de 24 mil empregos diretos Impressionante. Que a Unibrasil dispõe aí, dentro de todas as lojas do Brasil. Esses números, eles dão a dimensão do potencial de compras da Unibrasil, e essa troca de experiências com a Unibrasil que você acaba tendo, você acaba implantando aqui no nosso estado produtos e marcas que estão muito comercializados em outras regiões do país. Sim, exatamente. Essa possibilidade, essa sincronização que a gente tem, esse contato que a gente tem com as redes do Brasil inteiro, de um Brasil continental como de um país continental como é o Brasil, nos proporciona muitas experiências positivas. A gente conhece produtos que são muito comercializados no norte que nós nem conhecemos aqui. Sim. Então a gente tem abre horizontes, né? Abre horizontes. Muitos horizontes, muitas experiências, muito conhecimento, né? E muita amizade. A gente conhece pessoas do Brasil inteiro com seus costumes diferentes dos nossos. Sim. E a gente vai sempre apanhando outras culturas, né? A gente vai apanhando o que cada um vai nos mostrando, vai nos oferecendo, vai nos dando conhecimento. Sim. E a gente consegue sintetizar disso tudo, selecionar e implantar o melhor. O melhor aqui para nós também. Então, porque toda essa experiência a gente sempre cresce com ela, né? Então a gente consegue trazer sempre muita coisa boa, muita experiência, muitos negócios bons aqui para dentro da Rede Super, aqui para dentro do estado do Rio Grande do Sul e, claro, por osmose, principalmente para os nossos clientes. Excelente. Você comentou que o próximo passo será ter a marca própria da Unibrasil. Isso. A marca própria da Unibrasil está em tratativa já desde o começo da minha gestão lá, há praticamente 2 anos, 1 ano e meio atrás. A marca própria já foi escolhida, foi contratada uma empresa de São Paulo para fazer todo esse projeto. Sim. A marca está escolhida, se chama Felitá. Então, a marca que já começou a aparecer nas lojas aqui em Santa Maria, já estamos aí com o primeiro produto pronto, já à venda na loja, e já estamos com o projeto para esse ano ainda pelo menos mais uns 10 itens. Ótimo, mais uma inovação, né, para a Rede Super. E com o padrão de qualidade que a Rede Super exige. E sem sombra de dúvidas, com o valor, né, bastante acessível. A ideia é essa, que o produto marca Felitá, que vai ser a marca própria da Unibrasil, que vai ser só comercializado nas lojas que fazem parte da Unibrasil, eles têm esse conceito de ser um produto de qualidade com preço inferior ao comercializado. Então ele não vai deixar de ter uma qualidade, da qualidade necessária que o cliente gosta e precisa para levar para sua casa, mas vai ter um preço
bem abaixo, melhor ainda, do produto marca líder, digamos assim. Sim, é o ideal para a população, né? Tudo que a comunidade precisa, né? E quanto aos seus empreendimentos, você tem 3 supermercados. Como começou, como foi a evolução dos supermercados? O supermercado Bertagnoli a gente começou os trabalhos em 1989, o meu irmão, Ibani, e eu aqui no mercado, na loja de São José, aqui no bairro São José. Sim. E a partir daí a gente foi trabalhando, nós fomos sempre buscando fazer o melhor para o cliente, nós tivemos sempre um relacionamento muito estreito com a comunidade e isso nos proporcionou um crescimento, porque a aceitação que nós tivemos, assim, como a comunidade, principalmente aqui em São José, onde começou, nos recebeu de uma forma tão bonita, tão carinhosa, calorosa a palavra, nos estimulou muito. E aos poucos, com o passar dos anos, a gente foi melhorando o espaço, né? Começamos com uma loja muito pequena, de 120 metros quadrados, que era uma garagem praticamente, e a gente foi melhorando, fazendo tudo no seu passo, né? Tudo no seu tempo. Adquirimos uma loja em Camobi, depois melhoramos ela também, fomos para Duque de Caxias, e aí a gente está aí buscando sempre. Agora, por último, o último investimento que a gente fez foi na reforma da loja da Matriz, que a gente chama aqui no bairro São José. Aqui no bairro São José, onde tudo começou. Onde tudo começou. E eu tive o prazer de participar da reinauguração aqui do supermercado do bairro São José, né? Que podemos considerar uma loja modelo, né? E na sequência nós temos o Decamobi, que tem uma estrutura também robusta, né? Com um mix imenso de produtos. E o nosso supermercado Bertagnoli, da rua Duque de Caxias, que é bastante funcional, né? E os 3 atendendo com as suas características, atendendo da melhor maneira a população, em especial a população do entorno, né? Da região respectiva. Essa loja aqui da loja nova de São José ficou bem bacana, sabe? É uma loja que ficou bem funcional, uma loja prática, uma loja não muito grande, mas de um tamanho ideal para a pessoa se mexer, se locomover rapidamente, porque hoje o tempo que as pessoas cada vez querem gastar menos tempo em supermercado e querem estar mais tempo com as suas famílias. Praticidade, né? Praticidade. Exatamente. Então é uma loja que ficou bastante funcional, tem um mix legal de produtos, onde as pessoas encontram praticamente tudo que precisam, né? Então ficou uma boa loja. Acreditamos que tenha ficado uma boa loja. Pelo menos os elogios estão sendo nesse sentido. E parabéns, né, pela evolução dos supermercados, né? É isso aí. E para encerrarmos a nossa entrevista, queremos saber um pouco sobre você, né? Sobre essa personalidade que está à frente de grandes empreendimentos. Queremos saber como o Ibanez Bertagnoli consegue conciliar tudo: negócios, família e lazer. Pois o Ibanez Bertagnoli, eu costumo, como as pessoas falam para mim, eu também acho que realmente eu me encaixo nesse perfil. Eu sou muito ágil nas coisas, eu procuro fazer tudo sempre que possível, muito dinâmico, dentro do seu tempo, muito dinâmico, né? Eu acordo cedo, durmo tarde e procuro organizar o meu tempo de forma que eu consiga sempre realizar todos os trabalhos que eu preciso realizar dentro de todas as funções a qual eu me coloquei à disposição, como na minha empresa, na Rede Super, com a Unibrasil, em casa com a minha família, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Para poder fazer com que tudo funcione. A gente tem, eu tenho uma equipe que me ajuda bastante, uma equipe bastante eficiente, a qual eu consigo assim fazer com que muita coisa aconteça na mão deles. Ótimo. Então esse é o meu dia a dia. Estar assessorado é fundamental, né? Exatamente, isso é importantíssimo, né? As pessoas que estão ao nosso lado, nos assessorando, nossos braços direitos, e todos os colaboradores que a gente tem são todos assim espetaculares, né? Que fazem o negócio realmente andar, são eles, né? Que bom. Que é importante esse seu reconhecimento. E com todas essas atribuições eu acabei de perceber que seu dia é muito curto, né? Se torna muito curto e quando percebeu, acabou o dia. É isso aí. Mas sempre tem um tempo, né, Giovana? Um tempo para relaxar, um tempo para desopilar, né? Para viajar, para jantar fora. São coisas que eu gosto de fazer um churrasquinho em casa com a família. Ah, sim. Senão a vida não vale a pena, não é? Não vale a pena só trabalhar, né? Então eu procuro sempre que possível estar aproveitando também
Que bom, que bom. Esses momentos de lazer que são sempre importantes. Saber aproveitar a vida, né? E brindar todo esse seu sucesso aí, profissional e pessoal. Bem, teríamos muito mais a falar sobre os seus empreendimentos, sobre a Rede Super e sobre a Unibrasil, mas já fica o convite para uma outra ocasião nós continuarmos esta conversa aqui no Jornal. Eu agradeço suas informações relevantes que você trouxe aqui para os nossos telespectadores. Parabéns por tratar a todos, né, com humanidade, que é uma das suas qualidades visíveis, né, e pela imagem positiva que você construiu através da sua trajetória. Você que possui esse espírito de liderança, que esse trabalho com excelência, né, em tudo que você representa, não só no empreendedorismo particular, mas frente a essas redes que você preside, né, e em especial a nossa querida Rede Super, né, que, como você disse aí, é a primeira central de negócios do Brasil neste formato, da qual você é um dos idealizadores. Mas, sobretudo, nós queremos destacar aqui para finalizar, a sua boa vontade, é o tempo que você destina para investir e fomentar, né, o mercado varejista regional, que tem como resultado um impacto decisivo e real na economia da população. Então foi um imenso prazer recebê-lo aqui e parabéns por tudo isso. Muito obrigado, Giovana, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição quando tu tiver necessidade, quando precisar que eu venha. É um prazer enorme estar contigo aqui, com todos os telespectadores do Jornal. Obrigada, o Jornal continua à sua disposição. Volto em instantes. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. É um sonho de apartamento, é o meu sonho de apartamento. E, gente, vem comigo e olhem essa vista. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham este sonho. Duas sacadas. Olha o tamanho dessa sala. Vem comigo e olha o que é a vista desse apartamento. É deslumbrante. Gente, olha o espetáculo desse salão de festas. Se os móveis são Sakaro, vocês conseguem imaginar a qualidade desse empreendimento? É muito lindo. O nosso Código Penal brasileiro prevê 3 crimes contra a honra: a calúnia, a difamação e a injúria. A calúnia consiste em atribuir determinado fato criminoso a alguém sabidamente falso. A difamação, por sua vez, consiste em atribuir fato desonroso a alguém, seja ele verdadeiro ou falso. E a injúria, por sua vez, consiste em atribuir qualidade negativa a alguém. Esses 3 crimes têm penas previstas de 1 mês a 2 anos de detenção e desde 2019 essa pena será triplicada se for cometido em rede social através da rede mundial de computadores. Esses 3 crimes são movidos através de uma ação penal privada que deverá ser proposta no prazo de 6 meses a contar da data do descobrimento do autor do delito. Posto de Molas Favarim, com a tradição de 52 anos em serviços autorizados para grandes empresas em nível nacional e internacional. Ao longo da sua trajetória, o Posto de Molas Favarim recebeu vários prêmios de qualidade profissional e empresarial, local e estadual. É especializado em suspensões pneumáticas convencionais, sistema de válvulas pneumáticas, sistemas de freios, escapamentos e válvulas. Conta com um grande estoque de molas e peças para venda. Faça uma revisão periódica para sua segurança a cada 100 mil quilômetros rodados. Molas Favarim, distribuidora de molas e peças, e Posto de Molas Favarim,
Empreendimentos de Luiz Favarin e Filhos, em atuação desde 1969. Molas Favarin e Posto de Molas Favarin, na Avenida Oswaldo Cruz, 1442, em Santa Maria. A coleção Inverno 2021 da Cibrama Policlínica Wilson Aita são peças exclusivas, confortáveis, sofisticadas, com texturas e estampas que acompanham os últimos lançamentos da estação. Cibrama, moda sempre presente. Olá pessoal, eu sou a arquiteta Ângela, faço parte da equipe do escritório Ângela Pisani Arquitetos Associados. Estamos aqui na Fidúcia para mostrar a vocês o projeto sob nossa responsabilidade. E a arquiteta que elaborou comigo esse projeto é a Luciele. Ela vai dar uma explicação para vocês como foi elaborado, a inspiração, o que os clientes almejavam, enfim, mostrar esse resultado maravilhoso que ficou esse espaço. E convido vocês para irem ao nosso escritório conhecer mais projetos elaborados por nós. A equipe de arquitetura da Ângela Pisani Arquitetos Associados nos auxiliou com muita excelência na realização desse sonho, em ter um espaço agradável e confortável para nossos clientes e colaboradores. Ficamos muito felizes e realizados com a realização do projeto e com o resultado final. Olá, sou a arquiteta Luciele e hoje estamos na empresa Fidúcia para falar um pouco sobre o projeto que desenvolvemos. Uma das nossas prioridades era que a recepção ficasse aconchegante para os clientes. Também pensamos em espaços integrados, mas que não perdesse a privacidade. Por isso optamos por divisórias em vidro em alguns ambientes, entre eles a sala de reuniões e a sala dos diretores. Além disso, fizemos o uso de elementos verticais para auxiliar na divisão dos espaços, como esse que se encontra entre a recepção e o espaço para os corretores. Hoje colocamos a logomarca. As cores da empresa são laranja, preto e branco, por isso as utilizamos nos seus ambientes, para evidenciar a identidade da marca. O objetivo do nosso escritório sempre é desenvolver projetos que atendam às necessidades dos nossos clientes. Agradecemos ao Paulo e à Isa pela confiança em nosso trabalho e desejamos muito sucesso no novo espaço. Bloco Direito, um convite, Tudo em Grãos e Sul Contábil, assessoria empresarial. A editoria Direito de hoje recebe a ilustre presença do Dr. Ézio Teixeira, juiz federal da primeira vara previdenciária de Santa Maria. Dr. Ézio possui mais de 25 anos de carreira na magistratura federal. Exerceu o cargo de diretor do foro da subseção de Santa Maria e Santo Ângelo. Atua na magistratura em nossa cidade há mais de 16 anos. Vossa Excelência é muito bem-vindo ao jornal. Eu que agradeço o convite para participar do seu programa aqui na TV Santa Maria. E estamos à disposição para responder aos questionamentos que surgirem daí com relação a direito previdenciário dentro da experiência do tempo de trabalho na Justiça Federal. Excelente, um tema muito importante que estamos trazendo aqui em primeira mão para o jornal. Doutor, em que momento a comunidade deverá acionar a Justiça Federal e em que momento ela poderá ser chamada pela Justiça Federal Previdenciária? Antes de adentrar nesse assunto, eu gostaria de dizer que a Justiça Federal ela é bem antiga. Ela vem lá do tempo da República, logo após a proclamação da República que ela foi criada. Ela foi depois extinta com o Estado Novo, ali do Getúlio Vargas. Depois retornou então com o Ato Institucional número 5, 1965, e depois então a atual estrutura. A Justiça Federal aqui de Santa Maria tem 4 varas. Uma delas é previdenciária, que é a que eu atuo juntamente com a doutora Andréia e a nossa equipe de funcionários. Quando que o jurisdicionado precisará da Justiça Federal?
Olha, a Justiça Federal, principalmente na área de direitos sociais, ela tem uma atuação muito marcante. Digo direitos sociais, são direitos previdenciários, direito à saúde, o auxílio emergencial, hoje, que está muito em voga. Então, o direito previdenciário... Questões que fazem parte do dia a dia, né, da população em geral. Fazem parte do dia a dia. Porque o direito previdenciário, quando é que o trabalhador vai se preocupar com a previdência? A previdência, ele é um seguro. O trabalhador, ele se preocupa com o seu seguro, com a sua garantia, depois que ele não consegue trabalhar. Quer dizer, ele não consegue trabalhar porque teve um problema de saúde, uma incapacidade para o trabalho, ele não consegue trabalhar, no caso, por exemplo, salário de maternidade, a gestante deu à luz, deu parto de uma criança, então um recém-nascido. Então são situações que ele tem que se afastar do trabalho. E tem uma outra situação também em que o trabalhador, ele programa a vida dele, a vida ativa dele no trabalho. Ele vai contribuindo até chegar a um determinado momento que ele faz uma previsão, uma programação de que naquele momento ele vai preencher o tempo de contribuição para a aposentadoria. Hoje ele tem que ter tempo de contribuição e idade hoje. Sim. Então não é apenas tempo de contribuição. Então o trabalhador, ele faz essa contribuição ao INSS. Então ele vai precisar acionar a Justiça Federal, a primeira vara previdenciária, quando ele vai no INSS, pede seu auxílio doença, hoje é benefício por incapacidade temporária, ou pede a sua aposentadoria, salário de maternidade, e é indeferido pelo INSS, o INSS indefere. Daí ele vai à Justiça Federal pedir então uma revisão daquele ato, Então, a atuação da Justiça Federal é como membro do Poder Judiciário, nós somos Poder Judiciário. Sim. Justiça Federal não é INSS, não é Receita Federal, não é Polícia Federal. Justiça Federal é um órgão do Poder Judiciário. Nós somos integrantes do Poder Judiciário e por isso a gente atua nesses momentos para que o segurado, então, estando indeferido o seu pedido ao benefício previdenciário, ele vai então à Justiça Federal pedir uma revisão. Tem o caso também dos benefícios assistenciais. Os benefícios assistenciais são aqueles das pessoas que não contribuíram para o sistema ou se afastaram do regime há muito tempo, não estão contribuindo há bastante tempo e por obra do destino estão numa situação de miserabilidade. Miserabilidade, além disso, a idade avançada, mais de 65 anos, são miseráveis, ou senão tem uma deficiência que impede eles de trabalhar por um longo tempo. Então, esses benefícios assistenciais também são processados na primeira vara. Então, essa situação envolve o quê? Envolve uma necessidade. Quer dizer, geralmente quem ingressa com a ação previdenciária são pessoas necessitadas e que precisam da subsistência para o autor, ou seja, para o segurado, e muitas vezes irá beneficiar todo um grupo familiar. Tem várias pessoas dependentes também daquele benefício, porque ele trabalhava antes, ele parou de trabalhar, ele tinha uma renda, então aquela renda dele familiar vai ser substituída pelo benefício do INSS. Então esse caráter substitutivo aí do benefício do INSS é muito importante e a gente dá a maior preferência no julgamento dos processos, no processamento, no julgamento. Então a gente procura fazer com que o processo tenha um andamento mais célere possível. Sim. Além disso... Resolutivo, né? Exatamente. Tenta resolver. Quer dizer, nós usamos muito, por exemplo, juizados especiais. Então, a partir de 2001 foi promulgada a lei dos juizados especiais. Os juizados especiais, elas têm uma tramitação mais célere e, por conseguinte, então, dentro dessa tramitação, determinadas formalidades foram extintas. Então, não é o mesmo procedimento do Código de Processo Civil. Através dos juizados especiais, a gente consegue, então, agilizar mais o processo, ter uma rapidez maior e fazer com que a tutela, a resposta
para o segurado ali seja o mais breve possível, porque ele precisa do auxílio-doença, claro. E ele precisa do auxílio-doença para logo, ele não pode esperar, não pode demorar 6 meses, um ano. A situação é emergencial. Emergencial, exatamente. Daí a gente faz essa situação, quer dizer, tenta fazer com que, porque desde o início processa a ação, então juizados, ele não tem o pagamento de custas, então, não tem o pagamento de custas. Sim. E ele é processado, é realizado daí também as perícias também. Agora, atualmente, nós estamos fazendo as perícias na Justiça Federal e também nos consultórios médicos. E até por perícia, a gente chama de perícia à distância, que seria com base nos documentos da parte. O INSS faz isso, porque o INSS teve que utilizar esse expediente. É importante você esclarecer a quem nos assiste, né? São ótimas essas ponderações sobre o âmbito da ação da Justiça Federal, porque o grande público, muitas vezes, ele desconhece os trâmites, né? Tais informações, e na hora de recorrer a essas referidas ações, se questionam ou acabam não recorrendo no momento certo, não é, doutor? Porque a questão, por exemplo, ele tem que primeiro ingressar na via administrativa. Ele tem que pleitear no INSS. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho primeiro, porque o INSS é o órgão responsável pela concessão, pela concessão ou não do benefício. É ele que vai verificar se estão preenchidos os requisitos. Sim. Mas nada impede que se ele acreditar que a decisão do INSS não foi correta, não esteja justa, ingresse numa ação judicial. Compreendido. Doutor, e como estão as demandas da Justiça Federal Previdenciária de Santa Maria atualmente em relação à distribuição, a processos? As demandas previdenciárias, nós temos um grande número de demandas previdenciárias aqui em Santa Maria. Santa Maria é uma subseção judiciária que compreende 23 municípios à sua volta. 23 municípios que estão próximos de Santa Maria. Então, todos esses municípios estão submetidos. De regra, eles ajuizam a ação previdenciária em Santa Maria. Mas nada impede que ajuize também nas suas cidades, lá onde tem fóruns. Mas se for pelo juizado, tem que ajuizar em Santa Maria. Santa Maria. Porque a Justiça Estadual não tem juizado especial federal. Então, daí, o grande número de demandas previdenciárias faz com que, dentre as demandas que foram distribuídas esse ano, somente esse ano, próximo da metade são previdenciárias. Então, para ver, eu fiz uma estatística, deu quase 3 mil ações esse ano só previdenciárias. Então, são questões formais consideráveis, né? Um número grandioso. E não são mais questões, por exemplo, questões previdenciárias agora não são questões mais de direito. A grande maioria são de fato. São pedidos de aposentadoria, são auxílios-doença. Então, há uma instrução para ser realizada. Sim. Então, para isso, verificamos que os advogados também estão se tornando especialistas nessa área. E isso é muito bom porque melhora, porque facilita o nosso trabalho. Com certeza. Então, a advogado... Toda essa demanda, né? Sim. Imensa para atender esses 23 municípios que você falou. 23. É bastante. E o número de processos, por exemplo, considerando nós estamos no mês 6, seriam em torno de cerca de 400 processos ao mês. 400 processos ao mês realmente, olha, é uma quantidade bem considerável. Porque a distribuição das 4 varas gira em torno de 6 mil processos. Então, quase a metade é de previdenciário. Sim, distribui isso durante o mês, né? Dá um número considerável. Mas, como eu lhe disse, o surgimento, quer dizer, vamos dizer, o surgimento desses escritórios de advocacias, o investimento na área previdenciária pelos escritórios de advocacia, isso foi muito importante. As varas previdenciárias, que são especialistas também agora, que nem a minha, os funcionários que já são
já são tarimbados, já são... Todos se envolvem, né? Todos se envolvem na questão previdenciária. Nós temos a grande maioria dos nossos funcionários... Exatamente, a grande parte dos nossos funcionários são formados em Direito. Tem funcionário com curso de mestrado, pós-graduação, vários cursos. Então, tem funcionários muito capacitados nesse sentido. Tanto que a nossa vara, a primeira vara aqui de Santa Maria, nós ganhamos uma condecoração por parte da Corregedoria da 4ª Região, que foi a chamada Mata Araucária, que eles chamam, que é a regra de excelência. Nossa vara foi considerada uma vara que se destacou. Quer dizer, que dentro do trabalho que está sendo desenvolvido, sempre manteve um trabalho de alto nível. Um patamar, né? Exatamente. Então, de excelência. Nós temos, assim, a média de de prazos para o julgamento dos processos são 7 meses. E mandados de segurança, no máximo 3 meses. Então, realmente o tempo é muito curto, sabe? É muito curto. E comenta-se, né, que a justiça é morosa, mas também se desconhece os trâmites, né? E a quantidade toda essa demanda, ações. A morosidade, ela existe. Mas eu digo o seguinte, existe também, mas nem em todos os locais. Sim. Ela é diversa. Por exemplo, eu considero que a primeira vara onde eu trabalho, o processo ele sempre é colocado, por exemplo, numa certa prioridade. Sim. Sem prioridade, tanto que para ter um desfecho imediato. Para ter um desfecho imediato. É que, por exemplo, o processo previdenciário ele não é um processo comum. Ele é um processo que demanda uma atuação no caso em si. Quer dizer, a gente já investiga desde o início da ação. Porque no momento que ele pede uma aposentadoria e ele diz que teve um tempo de serviço especial, a nossa equipe, que nossos servidores que são gabaritados, eles já examinam. A aposentadoria especial tem documentos da aposentadoria especial, tem indeferimento administrativo. Quer dizer, todos esses documentos já estejam na inicial, senão já vai se determinar uma emenda inicial. Sim. E por vezes, então isso pode atrasar um pouco o processo, mas a grande maioria dos advogados, eles instruem adequadamente os processos e eles têm um andamento facilitado por causa disso. Quer dizer, a instrução também tem muito a ver com isso. Quer dizer, bons advogados na área especializada, ou advogados que gostam do previdenciário, ou que se dedicam ao previdenciário, não precisa militar sempre, né? Nós temos muitos profissionais bons, né? Tem muitos profissionais bons, com certeza. Doutor, e como está funcionando a Justiça Federal Previdenciária em tempos de Covid, com essa necessidade da forma remota de trabalho? Algo que veio para ficar? O que você pode nos falar a respeito? A Justiça Federal, ela já vem há um certo tempo, e não é por causa do Covid, ela já vem implementando ferramentas, que a gente chama ferramentas, com o objetivo de melhorar a prestação jurisdicional. E para isso, então, o processo eletrônico foi a primeira delas, eu acho. Então, a Justiça Federal já teve o processo eletrônico 1, o processo eletrônico 2. Já vinha nesse ritmo há bastante tempo, há uns 10 anos pelo menos. Então, agora, o processo eletrônico ele foi evoluído e com a vinda do Covid, a pandemia, que fez com que a gente tivesse que sair dos fóruns para trabalhar de forma remota, né? Então, o processo eletrônico ele já estava funcionando. Inserido no contexto. Já estava inserido no contexto. Tanto que os processos, aqueles com autos físicos, que a gente diz, com papel, eram muitos poucos, já estava em extinção, sabe? Agora era tudo eletrônico. E daí isso facilitou bastante esse novo sistema de trabalho, quer dizer. Porque o teletrabalho também a gente já tinha. Sim. Já há um certo tempo. E o nosso tribunal estava incentivando. Mas no momento que a gente foi obrigado a ficar em casa, quer dizer, foram fechados os fóruns por causa disso, né, por causa da pandemia, daí nós tivemos que realmente nos reinventar. Essa é a palavra, acho que é reinventar nessa situação. Reinventar, fazer a nossa estação de trabalho na nossa casa. É um novo modelo de trabalho. É um novo modelo. É uma nova forma de atuação. Então, doutor, essas
demandas, liminares, sentenças, audiências, elas foram agilizadas nesse período, nesse interim de pandemia, ou alguma dificuldade ainda existe em relação a esse trabalho? Sabíamos que já tínhamos, né, essa questão, essa forma de trabalho, mas então agora ela está 100%, não é? Na verdade, como eu lhe disse, nós não tivemos um prazo para nos adaptar. Por quê? A gente já estava no processo eletrônico, já estava inserido. Sim. Só o que acontece? Quando a gente, o nosso trabalho lá na Justiça Federal, lá no prédio, ele é cercado do quê? De bons equipamentos, de 2 telas de computador, de todo o apoio técnico. Então, no momento que a gente tem que voltar para trabalhar em casa, tem que trabalhar em casa, ficar em casa, né? A gente não pode sair de casa. Então, nesse momento, daí a gente tem que nos readaptar, levar os equipamentos, tanto que a Justiça Federal possibilitou que a gente levasse os equipamentos lá do prédio, da nossa vara, da nossa secretaria, para as nossas residências ou outro local de trabalho. Então, a gente teve que trazer os equipamentos, porque dificilmente a gente tem o equipamento das mesmas condições técnicas, né? Sim. E eu acho que dentro de uns 15 dias, eu acho no máximo, a gente já estava funcionando a todo vapor. Quer dizer, tanto que as liminares, as sentenças, nossa produção, ele não teve nenhuma redução nesse sentido. E esse é o sistema que vai continuar. Eu acho que o teletrabalho, a tendência é ele cada vez seguir em frente, ele continuar sendo adotado e cada vez mais servidores e juízes, eu acho que utilizarem ele, porque é um sistema que dá certo. O teletrabalho é um sistema que dá certo. Mas tem um inconveniente porque retira toda a equipe de trabalho, sabe, todo o grupo, toda aquela reunião, aquela forma de troca de experiências assim entre a equipe de trabalho, retira daquele ambiente físico e coloca todo no ambiente virtual. Nós tivemos uma fase de transição que é a realização de reuniões virtuais, por exemplo, através de grupos, temos grupo de WhatsApp, a gente faz reuniões pelo Zoom, a gente tenta várias ferramentas, né? Perfeito. Porque a gente tem que conversar, a gente tem que saber como é que está o outro, como é que está cada um que trabalha com a gente. Porque todos somos uma equipe, daí se a gente não souber, até saber... Uma equipe pulsante, né? Saber como é que estão as condições de saúde, né? Condições de trabalho, o que podemos melhorar. Que envolve, que resulta... Porque trabalho em equipe é isso, o coletivo é isso, né? O coletivo não basta tu chegar no ambiente de trabalho e perguntar, pessoal, já fizeram todos os despachos, já fizeram as decisões, o que nós temos que fazer ainda? Não, tu tem que saber também como trabalhar com a equipe de trabalho, né? Então, parabéns por esse trabalho humanizado. Né? E tem que ser assim, tem que ser assim. Doutor, para encerrarmos, eu gostaria de aprofundar essa questão do funcionário contribuir com a Previdência e ter a garantia desse vínculo. Gostaria que você pudesse falar, né, da importância. Atualmente nós temos 3 regimes previdenciários. É o regime geral da Previdência Social, o regime próprio da Previdência Social e tem o regime da Previdência Complementar agora. O servidor atualmente que faz concurso público, ele entra já no regime geral da Previdência Social, mas dentro do limite daqueles dos teto previdenciário, mas com a possibilidade de contribuir no regime de Previdência Complementar. O regime próprio de Previdência Social, ele está em extinção, está valendo para os servidores mais antigos e que não migraram para o regime de previdência complementar. Houve a possibilidade de migrarem. Dado o sucesso, né? Isso. O regime de previdência complementar, esse aí, eles poderiam ter migrado durante o período, daí não fizeram, continuar no regime antigo. Aumentou a contribuição para o servidor público até 22%, contribuição progressiva, enquanto que o teto da Previdência é até 14%. O regime geral de Previdência Social,
é o regime da Previdência. O regime de Previdência em geral, como diz, é o residual, ou seja, se não estiver no regime próprio, tu está no regime geral. Mas agora, com essas alterações, a reforma previdenciária, o regime geral ele se tornou mais extenso ainda, cada vez mais extenso. E dentro do panorama dos benefícios previdenciários que são concedidos, mais de 60% são de valor mínimo. Então, a grande parte dos beneficiários da Previdência Social recebe um salário mínimo. Grande parte dos beneficiários. E são aqueles beneficiários, por exemplo, que necessitam, né, desses valores para a sua manutenção. Com certeza. Temos aqueles, por exemplo, os trabalhadores rurais, que até os trabalhadores rurais agora com a nova Previdência, que eu digo, a partir da Emenda Constitucional 103, eles continuaram ainda com aqueles mesmos requisitos, ou seja, a idade, 60 para o homem e 55 para a mulher, e a comprovação do tempo de serviço rural em regime de economia familiar. Isso, na nossa região, nós temos muitos segurados especiais trabalhadores rurais, então, que não há necessidade de contribuírem para o sistema, mas tem que comprovarem que desempenhava o trabalho rural em regime de economia familiar. Sim. Ou seja, não era empresarial e não era em grandes proporções daí. Sim. É mais ou menos assim que funciona. Ótimos seus esclarecimentos. Foram questões bem elucidativas, né, para a população. Então, doutor Ézio Teixeira, eu agradeço, né, por permitir aos nossos telespectadores terem acesso a estes assuntos, assuntos da sua competência, e através desses esclarecimentos a população passar a compreender um pouco mais dos meandros da Justiça Federal Previdenciária. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Eu só gostaria de fazer um parêntese, duas questões que eu não havia me esquecido. Claro, fica à Nós vontade. temos na Justiça Federal agora o balcão virtual, ou seja, a parte pode acessar lá o link, o aplicativo da Justiça Federal e durante o período de expediente clicar no balcão virtual e falar com o servidor lá que estará disponível da vara. É o balcão virtual, Excelente. Não tem problema. Está aí um serviço de utilidade pública Exatamente. Deixado aqui no Jornal para quem está nos assistindo através do Dr. Ézio Teixeira. Muito obrigado pela sua contribuição, doutor. Tá, eu que agradeço, muito obrigado, estamos sempre à disposição. O Jornal continua à sua disposição, a qualquer momento. Obrigado. Volto após o intervalo. Você está procurando investir melhor em sua saúde? Você tem interesse em comprar produtos mais saudáveis para ter uma alimentação com mais qualidade? Na Tudo em Grãos, você se surpreende com a variedade de produtos, pois são mais de 200 itens a granel a um preço muito em conta, com muitos benefícios nutricionais para manter seu corpo e a sua saúde em harmonia e equilíbrio. Tudo em Grãos, tudo de bom para a sua alimentação. Olá, sou Cláudia Noal e faço parte da equipe diretiva da Ótica Noal. Nossa empresa é essencialmente familiar, a qual já está sendo administrada pela segunda geração da família. Fazemos parte do comércio de Santa Maria há 64 anos ininterruptamente. Somos uma ótica especializada, contamos com laboratório próprio e nossos colaboradores estão aptos a oferecer o que há de melhor e mais moderno em armações e lentes. Além disso, também comercializamos óculos solares, relógios, bombas e cuias de chimarrão em ouro e prata e semijoias. Nosso trabalho está pautado no tripé: tradição, experiência e qualidade. Venha nos visitar para conhecer nossos produtos e serviços.
Estamos sempre no tradicional endereço da Rua do Acampamento 340 e também na Avenida Presidente Vargas, na Policlínica Wilson Aita. Teremos o maior prazer em atendê-los. Você já pensou em planejar antecipadamente o destino do seu patrimônio e da sua herança? O planejamento sucessório é uma ferramenta muito importante para garantir segurança jurídica e financeira aos membros de uma família, além de proteger aquele patrimônio que foi adquirido com muito esforço e dedicação. Existem alguns mecanismos de planejamento sucessório, como a holding familiar, o testamento e a doação de bens em vida. São formas de fazer valer a sua vontade e evitar a dilapidação do seu patrimônio. Pense sobre isso, não deixe de planejar a forma como se dará a sua sucessão, evitando assim discussões entre os futuros beneficiários da sua herança. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Você está assistindo o Jornale Giovanna Felice. Apoio Societá Magazine. Acessórios e looks M Pilau. InBeauty, clínica e beleza profissional. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Ótica Noal. E Cibrama, tradição em estar na moda. Voltamos com o Jornale. A entrevistada do Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje é a respeitada médica doutora Fabiola Kleinert, diretora técnica da clínica MedSpa, fundada há 15 anos. Doutora Fabiola é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Medicina Estética pela Faculdade Souza Marques, do Rio de Janeiro, aperfeiçoada internacionalmente em anatomia avançada e cirurgia cosmética dermatológica, através de estudos em Miami, Estados Unidos. Membro da Sociedade Brasileira de Laser Medicina e Cirurgia, da União Internacional de Medicina Estética e da Academia Internacional de Dermatologia Cosmética. É constante presença nos mais importantes congressos nacionais e internacionais da área. Estou muito honrada com sua presença em nossos estúdios e por poder contar com seus considerados conhecimentos na sua área. Doutora Fabiola, seja bem-vinda. Obrigada, Giovanna. Eu que agradeço o convite por estar aqui. Para mim é uma honra estar participando desse momento, conversando sobre uma área que eu gosto muito, que é a área da saúde e do bem-estar e da estética. Que bom, a sua presença é muito importante para o Jornale e para os nossos telespectadores. Obrigada. Doutora, você foi uma das pioneiras na área de procedimentos estéticos minimamente invasivos. Conte para nós como surgiu essa trajetória profissional. Então, Giovanna, a minha formação, na área da cosmetria, que é a área da medicina que estuda e atua
nas questões da saúde, da estética e do bem-estar, ela tem uma relação concomitante com esse processo, onde houve uma evolução muito grande dos procedimentos minimamente invasivos. Porque até então, né, o que a gente havia na medicina de possibilidades terapêuticas para questões de estéticas e de rejuvenescimento, os tratamentos geralmente eram cirúrgicos. Então, esse momento em que houve essa grande evolução nos tratamentos minimamente invasivos, né, se deu por volta do final da década de 90, início da década de 2000, né, foi o momento em que eu comecei a me aperfeiçoar nessa área, me formei em 2002, né, e comecei a me aperfeiçoar nessa área justamente por ser um momento onde existiam possibilidades terapêuticas através dos tecnologias como lasers para rejuvenescimento, tratamento da pele, depilação a laser. Aí começaram a surgir também o uso da toxina botulínica nos procedimentos estéticos, né? O uso dos preenchedores à base de ácido hialurônico. Então tudo isso trouxe muito resultado, né, de forma não invasiva, e o que trouxe também uma grande adesão por parte das pessoas. Claro, né? E que bom, né, que o segmento estético ele vem avançando constantemente, né, aprimorando técnicas, né, e utilizando tecnologia de ponta, não é, doutora? Exatamente. Então, essa minha evolução nesse sentido foi justamente nesse momento, né, em que surgiram esses procedimentos minimamente invasivos. Em 2006, nós trouxemos então para Santa Maria um conceito novo através da MedSpa, né? Uma área um conceito de um local médico, né? Sim. Voltado exclusivamente para o tratamento da questão estética através de técnicas minimamente invasivas. Né? E fomos pioneiros em trazer várias técnicas, vários procedimentos, né? Inclusive começamos com o laser para depilação aqui em Santa Maria, que trabalhamos com o Light Shear, que é um laser padrão ouro, assim como o lifting facial não cirúrgico através do Therapy, né? Que são tecnologias reconhecidas mundialmente como padrão ouro. Excelente. E você constitui um histórico essencial, né, para a área, para a saúde estética, participando desde os primórdios. Inclusive participou do primeiro congresso europeu, né, de medicina anti-idade. E isso é um orgulho para nós santamarienses. Então, justamente por ser uma área muito recente, né, estou já formada há quase 20 anos, né, e esses recursos, né, são dentro da medicina, né, relativamente recentes. Então eu tive o prazer, inclusive, de participar do primeiro congresso europeu, né, na área de anti-idade. Com certeza foi decisivo para a sua carreira profissional, não é? Com certeza. Doutora, sabe-se que o Botox ele foi aprovado pela Anvisa em torno de 20 anos atrás, né? E a clínica MedSpa, ela atua há 15 anos, né? E está estrategicamente localizada, muito bem posicionada no Centro Empresarial Almiro Beltrame, que fica localizado na esquina da Pinheiro Machado com a Professor Braga, e certamente que nessa localização privilegiada você recebe pacientes de toda a região central do estado. Sim, Santa Maria ela se caracteriza, né, por ser uma cidade que é referência, né, nos serviços médicos, e atendemos sim bastante pacientes que vêm da região central do estado nos procurar também nessa área. Ótimo, realmente nós somos polo em saúde, não é? E qual o foco da clínica MedSpa em termos de tratamentos estéticos e quais os mais procurados, doutora? Então, o nosso foco na clínica é atender o paciente de uma forma individualizada, né? A gente tem a visão do paciente como um todo e a nossa intenção é entender as queixas e as necessidades do paciente para poder traçar um diagnóstico e um plano de tratamento adequado para aquelas necessidades, né? O nosso paciente, necessidades individualizadas, né? Exatamente. O nosso paciente normalmente ele busca um tratamento seguro, né? Um tratamento eficaz, né? E nem sempre
a questão, o paciente já chega com o diagnóstico pré-estabelecido. Então é necessário a gente ver as condições de saúde, ver as fazer um estudo, fazer né? um estudo primeiro, né? E esse paciente tem que ser bem avaliado, né? E nosso ponto principal é a questão da segurança e da eficácia dos procedimentos que estamos oferecendo. Que bom. O Botox realmente ele se popularizou, né? E acabou se tornando um dos aliados do público feminino em especial, mas também do público masculino que a clínica certamente atende. Sim, o Botox ele segue sendo um queridinho, né? Um dos procedimentos mais procurados pela questão estética, né? Justamente por ser um tratamento que tem rápido resultado, ele é um procedimento que não afasta o paciente das suas atividades, e hoje em dia muitos homens também, né, aderem a esse procedimento, né, porque tem uma facilidade e um resultado muito rápido. Em relação aos outros procedimentos que também são bastante procurados, nós temos hoje em dia uma procura também bastante interessante pela questão dos preenchedores à base de ácido hialurônico, que são procedimentos que, na verdade, quando bem indicados e bem aplicados, né, numa forma parcimônia, de forma adequada, né, nós conseguimos trazer resultados bastante elegantes, né, e com resultados naturais. Excelente. Hoje em dia também, assim como o Botox foi um divisor de águas nessa área, né, por ser um procedimento minimamente invasivo que traz um resultado muito interessante em curto espaço de tempo, hoje em dia os bioestimuladores e o ultrassom microfocado, que são procedimentos que visam prevenir e tratar a flacidez, também hoje em dia são grandes aliados no nosso arsenal terapêutico, né? E ainda dentro dos procedimentos bastante procurados, a depilação a laser, né, que é um procedimento que hoje em dia ele traz muita praticidade para o dia a dia das pessoas, né? Inicialmente as mulheres aderiram muito a esse tipo de procedimento por trazer praticidade ao dia a dia, né? Economia de tempo, né, no nosso dia a dia. E hoje em dia os homens também estão aderindo bastante a ele. Que bom. E que bom que a clínica engloba todos os procedimentos estéticos, né? E é um fator resolutivo para quem busca, né, por estes procedimentos. Exato. E a questão, assim, também, acho que por ter uma gama grande de possibilidades de tratamento hoje nessa área da estética, né, o olhar e a avaliação inicial é fundamental. Sim. E este seu olhar em recuperar os traços sem perder a naturalidade é uma qualidade certamente notável, né, porque faz toda a diferença lá no resultado final do paciente, né, no olhar do paciente, não perdendo a identidade, né, porque conhecemos tantos casos de pessoas que perdem aquela identidade, né, o rosto fica completamente diferente. Sim, eu acho que assim, o importante, né, hoje em dia na área que eu atuo, é a gente recuperar os traços ou melhorar algumas características sem perder a naturalidade. Essa é a tendência hoje em dia. A própria aplicação da toxina botulínica, né, quando a gente vai olhar há 20 anos atrás e hoje, a técnica de aplicação mais moderna hoje em dia, ela não visa necessariamente tratar as rugas como se preconizava antigamente. Hoje em dia, ela tem um aspecto muito mais em trazer leveza, em trazer jovialidade, mas não necessariamente na ruga. Sim. Trazer um aspecto natural. Natural, sem agredir, né? Sem agredir. O aspecto. Exatamente. E da mesma forma os preenchedores, né? Então é possível sim a gente trazer resultados naturais, né? E recuperar aquelas características que naturalmente nós vamos perdendo ao longo dos anos. Sem uma mudança brusca, né? Nessa sem identidade. Sem nenhuma mudança drástica. Doutora, é importante salientar aqui que o médico de formação é um médico apto, né, preparado para intervir com esses procedimentos, porque ele sabe o momento de atuar, né, de resolver o problema e também transpor possíveis dificuldades
enfim, né, algumas consequências. O médico é o profissional capacitado, né, que estuda todos os organismos, né, estuda as medicações, estuda a fisiologia do corpo, né, a anatomia do corpo, né, e esses procedimentos muitas vezes acabam sendo banalizados, mas por mais seguros que sejam, né, existem sim possibilidades de efeitos adversos, né, e o médico realmente é o profissional capacitado para intervir. É necessário atentar para este ponto, né, para esta segurança. Doutora, quando se fala em cuidados de pele, se fala muito em reposição de colágeno, né? Exato. Para que serve o colágeno? Como repor? Então, o colágeno hoje em dia se fala muito nele, né? Quem lê e quem acaba se interessando pelo assunto escuta muito essa palavra. Se fala em injeção de colágeno, em pílula de colágeno, em tratamento com laser para estimular colágeno. Por que a importância do colágeno na nossa pele? Porque ele é uma proteína que a gente tem no nosso próprio organismo, que dá firmeza e estruturação, né, para os tecidos. E a pele, ela é composta basicamente por colágeno e é isso que vai nos dar jovialidade. Só que com o passar dos anos, principalmente a partir dos 30 anos e principalmente com a questão da menopausa, né, nós vamos perdendo essa capacidade de produzir. E a nossa pele vai ficando menos viçosa, né, mais frouxa, as linhas vão aparecendo mais. Então, o estímulo de colágeno hoje em dia, né, é o nosso grande alvo, né, porque para nós nos mantermos com a pele boa, né, e firme, a nossa pele tem que estar rica em colágeno. Então, a gente fala que hoje em dia a gente busca uma poupança de colágeno no sentido de prevenir, né, ou estimular colágeno para refirmar a pele. Realmente ele é muito importante, né? Isso. E se fala muito hoje em dia da questão das cápsulas de colágeno, né? Que existe muito no mercado hoje em dia. E o que eu pontuo para os pacientes? Muitas ofertas, né? Exato. Em relação ao colágeno. Os pacientes me perguntam muito se vale a pena ou não tomar. O que eu sempre pontuo é que sim, é possível a gente repor como uma suplementação alimentar, né, um colágeno de boa qualidade que vai trazer luminosidade, hidratação para a pele, porém às vezes a expectativa que o paciente tem em relação àquela cápsula nem sempre vai ser atendida, né? Então, para conseguirmos ter um resultado mais evidente, aí sim são necessários procedimentos que vão estimular de uma forma mais intensa, né, mais importante essa produção de colágeno. E como eu havia dito anteriormente, hoje em dia o ultrassom microfocado e os bioestimuladores são grandes aliados nesse estímulo, e mais né, uma vez, de produção. Mais uma vez a tecnologia a nosso favor, não é, doutora? Exatamente. E a medicina, ela caminha para isso, né? Para os procedimentos menos invasivos, né? Para prevenção. Então, eu acho que dentro da medicina moderna, né? Tudo que for possível nós prevenirmos, né, é o nosso objetivo hoje em dia. Né? Então, é o primordial. É o primordial, exatamente. Doutora, em relação aos cuidados do corpo, nós estamos nos encaminhando para o final do inverno, né? Uma estação onde cometemos alguns excessos ou muitos excessos, né? Como resolver todos esses excessos? Qual a fórmula? Então, eu sempre falo, né, para os pacientes que milagre não existe, né? E nós, na área que atuamos, que não é uma área cirúrgica, né, podemos contribuir, sim, né, com vários recursos, mas eu falo para os pacientes que, em primeiro lugar, está a nossa saúde, né? E um corpo bonito é um corpo saudável. E para conseguirmos um corpo bonito, é necessário hábitos saudáveis. Então, eu falo para os meus pacientes que a questão da alimentação, de adquirir hábitos saudáveis e praticar atividade física é a base para a gente ter um corpo bonito, né? Só que, claro, nem sempre a gente vai conseguir tudo que a gente almeja, mesmo praticando atividade física, tendo uma alimentação adequada, né? Nem tudo a gente vai conseguir só com isso. Então, a tecnologia está aí novamente para nos auxiliar.
Uma queixa que é muito comum nessa época, né, justamente por causa dos excessos, é aquele ganho de gordurinha localizada em algum ponto que a gente acaba conquistando no final do inverno. Né? Uma péssima conquista, Uma conquista não muito agradável. Existem sim possibilidades de tratamentos através de tecnologias, né? E um deles é uma tecnologia muito consagrada, que é o congelamento das células de gordura, que vai fazer com que essas células de gordura sejam eliminadas, né? E nós adotamos um protocolo europeu, né? Que associa a tecnologia do resfriamento das células de gordura às ondas de choque. Isso faz com que tenha um resultado mais rápido e mais eficaz em relação à redução de gordurinhas. E o paciente, que é um paciente disciplinado, que é um paciente que entende, digamos, as expectativas que a gente tem dentro disso, né, vai conseguir um resultado muito satisfatório. Ótimo, e que bom que além dos cuidados pessoais, né, nós temos os procedimentos estéticos à nossa disposição, né, para enfrentarmos aí o verão da melhor forma. Né? Exato, e a outra questão que é muito comum nessa época também, né, que justamente vem também com alguns descuidos do inverno, é a celulite, que principalmente as mulheres que são acometidas pela celulite em especial, né, então quando a gente às vezes ganha um pouquinho mais de peso, também a celulite acaba aparecendo um pouquinho mais, e aí também existem tecnologias para nos ajudar a melhorar o aspecto. E todos esses cuidados refletem na nossa saúde integral, né? Ou seja, no bem-estar físico, mental e social, não é, doutora? Exato, tudo isso eu acho que é uma questão de saúde e que reflete também na nossa autoestima, né? Que é muito importante. Teríamos muito mais a falar sobre este assunto, né? Já fica o convite para uma próxima edição. Muito obrigada, doutora Fabiola Kleinert, pela sua participação aqui no Jornale, por esclarecer a respeito de saúde, bem-estar e estética, né? Priorizando sempre a eficácia e a segurança dos seus pacientes, seguindo, né, uma atuação balizada por preceitos e conceitos, né, condizentes com o seu perfil, né, de uma médica respeitada no seu segmento. Foi um grande prazer recebê-la aqui e agradeço a sua gentil presença. Eu que te agradeço, Giovana, foi um prazer estar aqui, tá? E até a próxima, então. Até a próxima. Volto já. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades.
Foram muitos momentos, muitas histórias, muitas gerações. Momentos felizes e marcantes. Momentos em família. Momentos que contamos juntos. Estações passaram e estivemos presentes com você. Quantos invernos, sempre com conforto e elegância. E quantas primaveras, com peças exclusivas e sofisticadas. No verão, uma nova tendência em cores e estilo. E para você andar sempre na moda, cada novo outono uma nova estampa e uma nova coleção. Com carinho, compartilhamos cada novo momento e nos emocionamos juntos. Vestimos você com amor. A cada novo ano, uma nova coleção. A cada aniversário, um novo estilo e um novo momento para comemorar sempre bem acompanhado. Quantas famílias já vestimos? Quantas avós desfilam nossas peças desde criança? Hoje, mesmo com as dificuldades que todos enfrentamos, seguimos firmes em nosso propósito de vestir e acompanhar gerações. Hoje, comemoramos com você nossos 65 anos. Brahma, em todos os momentos com você. Bloco Cultura, um convite, Tecnosom, instalação de som e alarmes. Fernando Ávila iniciou a Editoria Cultura de hoje com um tango bolero, composição sua, para os amantes da boa música. Fernando é bacharel em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, licenciando em música pela Universidade Federal de Santa Maria, solista convidado junto à orquestra a nível de Brasil e jurado da competição da República Tcheca de Acordeon 2021. Seja muito bem-vindo ao Giornale. Que prazer, Fernando, tê-lo aqui. Obrigado, Giovana. O prazer é todo meu estar aqui contigo. Obrigada. De onde vem, em primeiro lugar, essa persona, né, artística, esse jeito de vestir? Bom, o acordeon está totalmente arraigado a essa cultura do gaúcho, né? E a gente costuma ver o acordeon, a gaita, né, a sanfona ser tocada por alguém piochado dentro da cultura regional do Rio Grande do Sul. E eu resolvi fazer um pouco diferente, né, através de outras influências, assim, do acordeon também europeu e também um pouco do tango argentino, onde Sim. o pessoal trajava com um chapéu social, enfim, com uma roupa um pouco diferente. E trago também comigo essa questão da música francesa e da música italiana,
Então a questão da vestimenta, a maneira de se portar, de se apresentar, é muito importante assim para qualquer artista, né? Com certeza. Então a echarpe, a camisa, não tocar de preto. Geralmente um músico de concerto, por exemplo, né, indo para outra esfera da música, não a música popular, mas a música de concerto, geralmente toca de preto, né? Durante uma certa época da minha carreira eu tocava de preto, mas resolvi dar essa virada assim nesse jogo e passar a tocar com mais cores e flores. Então acho que tem agradado. Com certeza, na verdade a sua marca registrada, né? Isso, é impactante, se torna impactante a apresentação, né? Sim. E falando sobre o acordeon, né, e a referência com a gaita, no sul do Brasil ela é conhecida como a gaita, que é um instrumento regionalista, isso, né? Exato. Tanto no estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Isso, no sul do Brasil esse instrumento é conhecido como gaita, no Nordeste e Sudeste conhecido como sanfona. Mas o nome universal do instrumento é acordeon, né? São regionalismos, né? De cada lugar que adotam um nome para o instrumento. Sim, perfeito. No universo da música você é reconhecido como acordeonista, né? Pelo trabalho realizado junto ao Quinteto de Cordas. Sim. Né? Como se deu esse reconhecimento? Eu sempre admirei, através da minha formação em música na universidade, a música de concerto, né? E sempre vislumbrei que o acordeon, o seu timbre combinado com instrumentos de corda dá um bom resultado, uma boa mescla, né? Então, através dessa influência que vem lá de Sivuca, na música nordestina, que já fez esse trabalho com o Quinteto de Cordas, e também Toninho Ferragutti em São Paulo, que também já fez esse trabalho, eu busquei fazer em 2017 um CD com as minhas composições arranjadas para essa formação. Então, com o Quinteto de Cordas, eu acabo entrando num outro nicho musical, que é o da música de câmara, né? A música para pequenos ambientes, pequenos recintos. Sim. A se falar teatros, auditórios. E dá uma roupagem, talvez, né, requintada, então, para essas composições que transitam pelos gêneros regionais, com a milonga, o tango que eu acabei de tocar, e o chamamé, enfim. Mas fica uma cara de música de concerto com as cordas e dá um resultado bem interessante. O público tem gostado disso. Caracteriza bastante, né? E isso possibilitou que eu viajasse pelo país mostrando esse tipo de trabalho, né? E você percebe-se que você é um estudioso, né, na sua área, no seu segmento. Sim, com certeza. Aprofunda os conhecimentos na música, Sim, na arte. Além de tocar, a gente também, acho fundamental para qualquer músico, ele tem que saber o que está fazendo, né? Saber o contexto histórico. A música é uma linguagem assim que ela sempre esteve inserida, e qualquer arte, na verdade, né, num papel bem marcante dentro do contexto social histórico da humanidade. Então, você saber o que está tocando, por que é tocado dessa maneira, é fundamental para qualquer músico, né? Saber se argumentar, ter uma base argumentativa para a música que ele faz. Isso é em qualquer profissão. Eu já presenciei uma apresentação sua e realmente você conclui a apresentação e explica, né, o porquê daquela interpretação. Exato. Vai um pouquinho Esse é um diferencial. Do lado professor também, né? Como eu trabalho lecionando acordeon, acho que também está um pouco dessa veia de professor, de querer explicar as coisas. Certo. Com certeza. Com certeza. E agora vamos falar do seu primeiro trabalho autoral, a Lua de Santiago, né? Que é um poema e com certeza ele é bastante representativo para a sua carreira, né? E pessoalmente. Totalmente. A Lua de Santiago, então, é esse trabalho de 2017, um CD que foi realizado através de um projeto de financiamento coletivo, uma vaquinha virtual, e que foi indicado ao Prêmio Açorianos de Música na categoria Revelação do Ano em 2019. Parabéns pelo prêmio. Bastante importante. E é um marco, sem dúvida, na minha trajetória, aquele que abriu horizontes, né, para mim, poder mostrar isso em vários lugares. E a Lua de Santiago tem a ver, então, com o Menino Santiago, para o qual eu compus a música. Agora, recentemente, a gente teve uma noite de superlua, né? Então, o Santiago me mostrou a lua cheia no céu, no final de tarde. E isso me comoveu bastante sobre o olhar infantil sobre a vida, né? O olhar que a criança tem, essa ingenuidade. E compus um chamamé, uma música para ele que eu a seguir vou tocar. Mas antes de tocar, também explicar que o Santiago também se deve a uma obra da literatura do século XX, que é do Ernest Hemingway, que é uma inspiração também para o meu trabalho, esse escritor norte-americano, que viveu o final da Belle Époque em Paris
e que também daí vem um pouco do meu traje, também vem dessa influência. E que foi o personagem... Muito interessante, né? Que você veio juntando, né? Reunindo. Recortando coisas. E o personagem Santiago, então, de Ernest Hemingway, do livro O Velho e o Mar. E foi, então, um poema que deu o mote para o CD, que se chama A Lua de Santiago, é um poema de Roger Wiest. É lindo esse nome, né? Lua de Santiago. É bem emblemático. Vou mostrar para vocês agora. Ótimo! Apresenta para nós, então, aqui para os telespectadores do jornal. Ele, todo pequeno, olhava ao longe. Dos olhos brilhantes, a atenção para um céu há muito esquecido. A lua de Santiago nos lembrava de tudo, daquilo que perdemos por não termos merecido e de tudo aquilo que esquecemos sem termos nos dado conta. Parabéns pela sua belíssima composição e apresentação. Realmente muito linda. Fernando, e esse seu vínculo com o exterior? Nesta semana você estará participando de uma competição, né, da República Tcheca de acordeon, é isto? Exato, você é jurado, avaliador, numa competição da República Tcheca, online. Eu e mais uma dezena de jurados da Europa e da Rússia. Um concurso para várias faixas etárias de estudantes de acordeon, praticantes de acordeon. E essa relação, essa interação, essa interlocução com a Europa, ela não é de agora, não é à toa, o convite já vem de tempo que acabo interagindo e tendo o trabalho mesclado, tendo essa troca, esse trânsito com a Europa. Já fui algumas vezes para tocar na França, na Holanda e estudar um pouco na Bélgica também acordeon. E tem algumas obras minhas interpretadas por acordeonistas da Europa, como na Ucrânia, Portugal, na Holanda e também na Polônia. E isso agora também me rendeu essa interpretação dessas obras por esses acordeonistas da Europa. De certa maneira, então, veio a culminar nesse convite também para eu ser um jurado numa competição europeia. E se você está recebendo esse convite é porque você já tem um reconhecimento, né? Exato, do trabalho realizado. Eu fico muito contente, neste âmbito. Sem dúvida alguma, pelo reconhecimento, porque são pessoas, os demais jurados, por exemplo, são pessoas com as quais eu admiro muito, né? E que são referências no acordeon para mim. Que também se destacam, né? Exato, e no cenário europeu, onde o acordeon é muito forte. Muito bem. Obrigado. Fernando, você selecionou uma canção, uma composição sua. Sim. Que foi uma homenagem que você fez para a sua sobrinha, né? A Giovanna. Giovanna Tonella. Nome muito bem escolhido. Nome bonito, né? A propósito. Muito bonito. Isso, fale sobre esta canção. Então, um tema para Giovanna é uma composição que eu fiz para minha sobrinha, a Giovanna Tonella. É um chamamé, também um pouco nessa linguagem, nessa atmosfera da música que eu recém toquei, que é a Lua de Santiago. E é uma das peças mais recentes agora, que foi composta por mim no ano passado. E vou, então, acho que apresentá-la agora aqui também em homenagem a você, que é Giovanna. Olha que honra! Muito obrigada! Merece brindar esse bate-papo nosso tão agradável. Excelente! E eu tomo a liberdade, então, de homenagear todas as Giovannas que estão nos assistindo, né? Com certeza. Com esta canção. Muito obrigada, desejar pela sua participação aqui, pelas suas habilidades artísticas aqui no Giornale,
né, que já são habilidades reconhecidas, mas que através do nosso programa vai se tornar mais reconhecida ainda. E é isso que nós esperamos com o programa. Vamos lá então, tema para Giovana, de Fernando Ávila, encerra o nosso Giornale de hoje. Obrigada pela sua indispensável companhia, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu o Jornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize e Companhia dos Bichos.